Se tem uma palavra que na minha opinião define o metrô de Nova York, é wild. E com certeza ele é a base e a força vital da cidade. No vídeo de hoje eu vou mostrar bastante por dentro do metrô e das estações aqui de Nova York para vocês terem uma noção de como é mais ou menos um dos metrôs mais utilizados do mundo. Não esquece de se inscrever e deixar um like aí, porque esse negócio de fazer vídeo pro YouTube dá muito trabalho, beleza? Bora lá. Como já fazem mais de 2 anos que eu moro aqui, eu posso estar contando pra vocês algumas experiências minhas dentro do metrô. Apesar de eu não usar ele todo dia, porque eu passo bastante tempo trabalhando dentro de casa, editando meus vídeos. Eu já falei no meu primeiro vídeo que eu filmo e edito videoclipe aqui em Nova York. Mas em 2 anos já deu pra andar bastante de metrô aqui. E antes de tudo, eu já adianto pra vocês que nesse tempo nada de ruim aconteceu comigo e nem com a Júlia. E olha que no caso dela, ela usa o metrô diariamente. Então se você tá vendo esse vídeo e já veio pra cá, conta aí como foi sua experiência aqui no metrô, se foi tudo bem ou algo saiu do controle. O metrô daqui da cidade é muito velho, ficou pronto em 1904. Na verdade eram 3 sistemas separados no início, que mais tarde eles foram unificados, nos anos 40 mais ou menos. Eu vou estar colocando algumas imagens mais antigas pra vocês no metrô aqui na tela, década de 70, 80, beleza? Demorou aí várias décadas até se desenvolver e tá aí como é hoje, né? Agora nessa parte aqui a gente tá saindo de Manhattan, over the bridge, que é por cima da ponte. Pra quem não sabe, tem metrô aqui que passa por baixo da água. No caso estamos passando sobre o Rio East, agora aqui você consegue ver a gente deixando a ilha já. Esses prédios marrons ali no lado esquerdo da tela são os projects, que são residências do governo para pessoas de baixa renda. Qualquer dia eu vou estar mostrando como é um desses por dentro com algum morador de lá. Lembrando que tem milhares desses espalhados por Nova York inteira. Atualmente, o metrô de Nova York conta com 472 estações, 6.500 carros e mais de 1.300 km de trilhos. Como eu falei, é um sistema muito antigo e imperfeito. Mas se você vier turistar em Nova York ou morar aqui, você muito provavelmente vai fazer parte dos quase 6 milhões de pessoas que transitam nos trens de Nova York todos os dias. O número de pessoas que usam o metrô aqui é bem maior do que o número de pessoas que usam o metrô em São Paulo, por exemplo. O número em São Paulo é mais ou menos de 1.600.000 pessoas usando o metrô diariamente. Mas aqui ainda é muito menor do que Tóquio, que transporta 15 milhões de pessoas por dia. E um dia eu boto fé que eu vou estar lá em Tóquio para ver isso de perto também. Continuando a comparação entre Tóquio e Nova York, o de Tóquio é muito mais eficiente e lucrativo. Afinal de contas, o subway daqui de Nova York, ele coleciona prejuízo todo ano. Dizem que até 2026 vai bater um número negativo de 46 bilhões de dólares. E quando essa pesquisa compara a eficiência dos 2 metrôs, lá do Japão e daqui, o metrô do Japão chegou até a emitir um comunicado, para vocês terem uma noção, se desculpando por 20 segundos de atraso. Enquanto aqui em Nova York fizeram uma pesquisa que mensalmente um passageiro regular do metrô nova-iorquino fica uma média adicional de 64 minutos acumulados em um mês, esperando pelos trens nas estações. Agora que estamos chegando no Brooklyn, na região do Dumbo, que é uma região bem rica. Vocês viram, né? É bem rápido, mas por baixo da água é bem mais rápido. Lembra que eu disse que antigamente Nova York tinha diferentes sistemas que hoje em dia se unificaram? Uma prova disso é que até hoje tem trem nomeado por números, tipo a linha vermelha que é 1, 2, 3, e trens que são letras, né? A, B, C. Isso são resquícios dos diferentes sistemas de metrô. Eles têm até larguras e comprimentos diferentes até hoje. Outro fato interessante é que na pandemia o número de 6 milhões de pessoas diárias que andavam no metrô caiu para 2 milhões. O que deu uma boa quebrada no metrô porque tem que funcionar do mesmo jeito, né? Independente se tem 2 pessoas ou 10 milhões. Mas apesar de tudo isso aí, a gente tem prova que tá melhorando, viu que era muito pior, né? Eu vi no New York Times que um dia normal de 1970, 320 trens foram cancelados e 1/3 dos trens da cidade teve a porta quebrada. E ainda os trens pegaram fogo 2.500 vezes naquele ano. Muita gente me pergunta sobre a violência e o crime dentro do metrô. Eles realmente existem, né? Mas se você for comparar quanta gente passa no metrô por dia, esse número de crimes não é alto. Até porque a gente maluca tem em todo lugar do mundo, ainda mais em uma megalópole como Nova York, São Paulo, etc. Em 2024, a cidade registrou 668 mortes nas dependências do metrô de Nova York. Porém, só 1,5% foi assassinato, que dá um número de 10 pessoas. Mais da metade dessas mortes foram de pessoas simplesmente se jogando na linha do trem. É triste, mas é isso, né? Cerca de 300 pessoas tiraram a própria vida dentro do metrô de Nova York esse ano. O restante dos 40% que sobrou foram mortes acidentais. Entre esses acidentes pode ser que as pessoas, sei lá, ficaram bêbadas, caíram no trilho, ou até mesmo adolescentes que ficam nessa de train surfing. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Nada mais nada menos é ficar em cima do trem em movimento. Aqui isso acontece com muita frequência. Um adolescente teve até o braço amputado esses dias. porque caiu do trem em movimento.
Eu mesmo já tive que mudar algumas rotas aí por estar na estação na hora que acontece alguma coisa, algum problema desse. Eu nunca cheguei a presenciar isso, mas, por exemplo, eu já vi policial isolando o lugar e ambulância chegando, aí você pode ter certeza que seu trem vai demorar. Aí é muito melhor você procurar outro jeito de se locomover. A primeira pessoa a andar no trem de Nova York foi o George B. McClellan, e ele era prefeito de Nova York na época e filho de um herói da Guerra Civil aqui dos Estados Unidos. Ele foi da Chamber até a 103. Uma coisa bem interessante que já aconteceu no metrô aqui de Nova York foi a gravação do videoclipe da música Bad, do Michael Jackson, em 1986. Eles gravaram em uma estação do Brooklyn. Quem filmou foi o nova-iorquino Michael Chapman. Quem escreveu o roteiro foi o escritor e novelista do Bronx, Richard Price. Quem dirigiu esse curta-metragem, porque lembrando que tem 18 minutos o clipe, é tipo um short film, foi o Martin Scorsese, e que por sinal também é nova-iorquino. Então o Michael escolheu aí 3 nova-iorquinos que já deviam conhecer bem, né, o metrô de Nova York. Quantas milhares de vezes esses 3 já devem ter andado aí no metrô de Nova York, né? Isso me leva a uma reflexão do tipo, o quanto o metrô da cidade é democrático. Pessoas multimilionárias e famosas usam ele ao mesmo tempo de pessoas que não têm lugar pra morar. E muitas vezes, um ao lado da outra, né? E de verdade, o metrô de Nova York é literalmente isso. Pensa bem, todos esses astros nova-iorquinos nasceram já andando de metrô, porque aqui é isso, não tem jeito. Jay-Z, Scorsese, Cardi B, Jennifer Lopez, qualquer pessoa que você imaginar que é de Nova York, você pode ter certeza que já pegou o metrô várias vezes. Até hoje as pessoas relatam verem famosos com frequência andando de metrô. Direto tem relato aí, por exemplo, que alguém viu a Anne Hathaway lá nas estações do Upper West Side de Manhattan. Eu tava lendo uma reportagem antiga que eu achei bem engraçada. Aqui em Nova York, na década de 1960, tinha concurso Miss Subway. Eles colocavam fotos das mulheres na parede das estações e o povo votava. Aí começa a história de algo bem importante em Nova York. Mais ou menos em 1970, tiveram que parar com esse concurso, porque nessa época começou realmente a era do grafite aqui em Nova York. Aí você já pode imaginar, né? O que a molecada desenhava em cima dos rostos das mulheres. Um artista mundialmente famoso que começou sua carreira no metrô de Nova York foi o Keith Haring. E ele fazia isso mesmo, ele desenhava nas paredes das estações, o que muita gente chama de vandalismo, até porque ele foi preso várias vezes, mas pra ele foi o jeito de mostrar o talento que ele tinha pra milhares de pessoas. Ele morou no East Village, bairro que eu morei também quando eu cheguei aqui em Nova York, e olha que legal, ele já esteve no Brasil, expondo suas obras lá na Bienal de São Paulo em 1983. Ele realmente se tornou um artista mundialmente famoso. As artes dele hoje em dia chegam a valer 5 milhões de dólares. Na época ele tinha um amigo fotógrafo, que era lá do East Village também, que chamava Seng Kyong. Esse cara registrou mais de 40 mil fotos das obras dele. Como todos sabem, né, na época de 70 e 80 a gente perdeu muita gente talentosa por conta dessa doença. O Keith mesmo, ele morreu muito novo, com 31 anos só. Mas ainda bem que hoje em dia a gente tem bem mais informação e essa doença está bem mais controlada. E é isso, já falei demais. Esse é meu terceiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando trazer vídeo todo domingo, porque meu trabalho aqui em Nova York com videoclipe me toma muito tempo. Então, YouTube por enquanto é um hobby, né? Eu vou tentar manter essa promessa aí de soltar vídeo todo domingo. E à medida que for dando mais certo, eu tento aí 2 vídeos por semana, quem sabe. Pra isso acontecer, o canal tem que crescer e eu preciso que vocês comentem aí, deixem um like, se inscrevam. E é isso, beleza? Só antecipando pra vocês aqui, o vídeo do próximo domingo vai ser tipo meio que uma entrevista. Eu vou estar indo gravar um clipe e vou fazer uma entrevista com um artista. Esse artista, ele foi pro Brasil esses dias e simplesmente eu mandei ele pra dentro de uma favela lá no Rio de Janeiro. E ele passou dias lá com umas pessoas que eu conheço. Ele foi pro Rio, ele foi pra baile funk dentro da favela da Rocinha, ele foi pra Salvador, ele foi pra São Paulo. E ele vai estar contando pra gente as experiências dele aqui no canal. Se ele gostou do Brasil ou não, qual foram as impressões dele, o que ele achou do povo brasileiro. Então assim, vai ser uma conversa bem legal. Então já se inscreve no canal que domingo que vem vai ter essa entrevista aqui pra vocês, beleza? Até mais, valeu!